Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. O tema de hoje vai ser quadrinhos, e a revista que eu separei para nossa conversa é Charazade, Contos das Mil e Uma Noites, versão integral, da editora Figura, uma publicação agora de 2022. Eu estou aqui com a edição capa dura, com aproximadamente aí 230 páginas, mais ou menos, formato grande, 30 por 22 aproximadamente. E aqui a primeira informação interessante. Essa obra, como eu falei, é a versão integral, porque a editora Figura já havia publicado anteriormente essas mesmas histórias em 2 álbuns separados. E agora lançou uma versão compilada, que eu acho mais interessante, porque a gente reúne logo todo o material em uma edição apenas, beleza? Mas olha só, eu estou falando aqui de Charazade. Mas não era Sherazade? Por que tem essa diferença de grafia? O que isso quer dizer? Tem algumas coisas interessantes, algumas curiosidades que eu acho legal da gente comentar antes de entrar nas histórias propriamente ditas. Então vamos lá. Bom, tem várias questões envolvendo as Mil e Uma Noites, vários mistérios, né? Porque a gente até hoje não tem uma origem precisa, certa, desse conjunto de histórias e talvez nunca tenha. É razoavelmente aceitável e consenso hoje que essas histórias surgiram a partir da tradição oral na Índia, aí mais ou menos pelo século III, né? E aí foram migrando, né? Passando pelo Oriente Médio, e outras histórias foram sendo incorporadas aí e tudo mais, mas o fato é que originalmente a gente não tinha um registro escrito dessas histórias, né? A gente só vai ter algo parecido com isso, ou melhor dizendo, essas histórias só vão chegar no Ocidente, no formato escrito, lá mais ou menos pelo século XVIII, a partir da tradução de um manuscrito sírio, salvo engano, para o francês. Então, olha só a diferença de tempo que levou para essas histórias saírem lá do Oriente Médio e chegarem no Ocidente. Ainda tem um detalhe interessante. Quando foi feita essa tradução, algumas partes já foram censuradas, porque a gente tinha um conteúdo ali mais erótico, algumas coisas mais violentas e tal, então isso foi censurado durante a tradução. Outra coisa interessante é que, assim, várias histórias que não eram parte do conjunto original foram sendo incorporadas, inclusive a partir dessa tradução. Talvez, né, arrisco a dizer, as mais conhecidas não faziam parte do conjunto original de histórias. Quer ver só? Simba, Aladim, Ali Babá, tudo isso são histórias da tradição oral do Oriente Médio que não faziam parte do conjunto original das Mil e Uma Noites. Mas a partir dessa tradução, a partir dessa importação das histórias para o Ocidente, elas foram incorporadas e se tornaram, pelo menos aqui pra gente, talvez algumas das mais conhecidas, né? Outra coisa interessante pra gente comentar, eu vou começar a mostrar já um pouquinho aqui da edição pra vocês. Olha só, obviamente a gente não vai ter aqui as Mil e Uma Noites, tá? A gente tem 11 histórias aqui, deixa eu começar a mostrar aqui um pouquinho pra vocês já terem um primeiro impacto da arte desse álbum, que eu acho realmente muito, muito legal, muito fantástica. Mas olha só, a gente vai ter aqui, olha, só lembrando o que eu falei, como foram publicadas antes em 2 volumes, a gente vai ter aqui o índice justamente contando que histórias foram publicadas em que volume anteriormente. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês, olha, eu vou tentar aproximar aqui. No volume 1, as histórias foram publicadas em 1979 e 1982, tá? Na Itália. E já no segundo volume, a gente vai ter um salto aqui, olha. Foram histórias que foram publicadas em 2005, já na França. Todas, claro, produzidas pelo Top, né? Pelo Sérgio Top, que é justamente o grande artista dessa edição. Mas quem é o Sérgio Top, né? Ah, um detalhe interessante que eu esqueci de comentar, que eu já ia esquecendo. A questão da Sherazade. Com toda essa questão das traduções, das adaptações e tudo mais, existem diversas grafias diferentes para o nome da Sherazade, que é a heroína, ou o fio condutor das Mil e Uma Noites, né? Então a gente tem Sherazade com SHE, Sherazade com X, Sherazade de tudo que é jeito que vocês possam imaginar. E o Top, quando estava fazendo essas adaptações aqui dos contos, ele escolheu essa grafia aqui de Charazade. Então isso aqui é o nome que a personagem tem na adaptação do Top para as Mil e Uma Noites, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui no início da edição, olha, um texto de apresentação de quem é o Sérgio Top. Talvez você, assim como eu, não conheça a obra dele. E vale muito a pena conhecer. Eu vou mostrar aqui para vocês o traço dele. Eu achei simplesmente fantástico. Mas no Brasil, ele não era muito conhecido. Tinham publicado apenas uma história dele lá pelos anos 70, mais ou menos. Então, esse texto inicial do Sidney Guzman vai justamente contar um pouquinho de quem é o Sérgio Top e por que ele era desconhecido no Brasil. Mas tem mais extras, tem mais textos para a gente conhecer melhor o Sérgio Top no final da edição. Mas a gente vai chegar lá. Então, olha só. Já mergulhando aqui na primeira das histórias, na verdade num prólogo aqui, mas eu vou aproximar só para vocês terem uma ideia de como o Sérgio Top trabalha. Ele não vai ter aquela estrutura básica, padrão de quadrinhos. Cada página vai ter uma diagramação diferente, né? A arte dele eu acho simplesmente sensacional. Ele vai misturando algumas coisas talvez
desproporcionais, algumas figuras meio bizarras e tal, mas cada composição de página, cada página por si só já é uma obra fantástica que você pode ficar um tempão parado olhando todos os detalhes, apreciando, se você curte, né, essa pegada mais técnica do desenho. E assim, aqui, só para contextualizar, como é que a história se inicia? Você vai ter um rei que descobre que a rainha, a esposa dele, traía, né, o traía com um serviçal lá do palácio, e a partir de então ele se revolta. Né, para ele não ser mais traído, ele baixa um decreto lá que toda noite uma jovem tem que ser trazida para ele, né, uma jovem do reino ali tem que ser trazida para ele, eles vão passar a noite juntos, mas quando o dia raiar, ela será morta. E isso perdura por alguns meses, né, e causa uma grande consternação ali por todo mundo, porque as jovens todas estão sendo mortas e tudo mais, as jovens bonitas, né, ainda tinha isso. Então todo mundo que tinha uma filha bonita, né, enfim, já começou a ficar preocupado, até que uma das jovens, chamada aqui na versão do top de Sharazade, uma das mais belas do reino, e realmente eu acho que esse primeiro desenho aqui dele faz jus à personagem, porque ela tá belíssima aqui, ela pede para ser levada até o rei. Né? Ela se oferece como sacrifício, né? E aí, a partir disso, as 1001 noites começam. Porque toda vez ela tem, pelo menos nessa primeira noite, isso fica mais claro aqui, ela tem relações com esse rei, e aí depois eles começam a conversar, e ela começa a contar uma história para ele. E toda vez que a noite termina, ou a história tem uma continuação, ou ela diz, olha, eu poderia contar várias outras histórias, mas infelizmente eu vou ter que morrer agora e tudo mais. Ele, não, peraí, eu quero ouvir mais uma história. E assim ela vai prolongando a vida dela. Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui, depois dessa primeira história de introdução, vamos chamar assim, são as histórias justamente que a Sharazade conta para esse rei a cada noite. E ela consegue sempre manter o interesse dele escapando da morte a cada noite. E aí a gente vai começar um desfile de histórias interessantes. Ó, deixa eu mostrar aqui um pouco mais da arte do top para vocês. Olha, às vezes, olha, esse animal aqui, uns animais que misturam elementos fantásticos e tal, umas coisas desproporcionais, mas que funciona muito bem na pegada que ele dá para cada uma das histórias. Tem uma mistura também do que eu acho que seria algo como um realismo fantástico ou alguma coisa assim, porque olha, a gente vai ter alguns animais, ó, por exemplo, esse calango. Isso aqui é um calango, né? Um calango gigante aqui que na história é apresentado como um dragão e tal. Então tem umas pegadas interessantes, tem umas ideias legais. E claro, é tudo visualmente muito interessante. Então a ideia aqui é justamente essa. Cada uma dessas histórias, na verdade, vai ser algo como uma fábula. Porque cada uma delas vai apresentar lá no fundo uma lição de moral, né, um pedaço de sabedoria, alguma coisa assim. Né? Então, e dizem que no final da história, no final das 1001 noites, é justamente o rei sendo convencido, sendo confrontado, né, com a sua própria amargura. A gente não tem aqui, claro, todas as 1001 noites, como eu falei, a gente vai ter 11 histórias aqui, mas nem por isso a obra deixa de ser menos interessante, porque cada uma das histórias, ela é autocontida e ela tem a sua própria personalidade, a sua própria lição de moral para passar, e todas são visualmente extremamente interessantes. Como eu disse, são 11 histórias, 9 delas são em preto e branco, mas a gente tem 2 coloridas. A primeira delas é essa aqui, olha, esperei 1000 anos. Então deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. E tem sempre isso, olha, aqui nessa página a gente vai ter o título da história, né, e aqui, de fato, o início da trama. Elas não são histórias muito longas, vão ter ali, sei lá, cerca de 10 páginas, talvez, cada uma, e aí a gente vai passar por uma série de situações e personagens bem característicos, né, dessa questão da Índia, e aqui talvez até nas histórias selecionadas aqui, mais um pouco do Oriente Médio, acho eu. Né? A gente vai ter, por exemplo, nessa história aqui do Esperei 1000 anos, a gente vai ter gênio, né, a gente vai ter aqui seres sobrenaturais, a gente vai ter uma série de personagens que vão passando por essas fábulas e sempre com algo a ensinar, sempre com algo a acrescentar aqui, né, na percepção dos personagens que estão vivendo a história. Olha só. Então essa aqui é a primeira das histórias coloridas, né? E uma coisa que é interessante de comentar também é o seguinte: toda vez que a história termina justamente com a Sharazade dizendo que ela vai ter que morrer e tal, não sei o que, e o rei dizendo que não. Mas tem uma descrição, no finalzinho, na última página de cada história, vai ter uma descrição de como é que a noite termina no reino, ou como o dia começa. Ou seja, por exemplo, vai chegando a hora e o dia já vai raiando, e as pessoas vão se levantando para ir trabalhar e tudo mais, e o dia começa e chegou a hora da Sharazade. E aí ela é poupada. Ou então, olha, o dia vai raiando, chegou a hora dos ladrões se recolherem para contar os seus saques. Então essas descrições, essas perspectivas de coisas que acontecem nesse meio tempo ali, entre o fim da noite e o início do dia, também é bem interessante, e o Top ele consegue criar algumas imagens bem legais nesse sentido. Né? Olha, outro exemplo aqui
de realismo fantástico, né? O cara tá numa ilha aqui que de repente vira uma tartaruga e a gente tem figuras gigantes aqui e tal. Ou seja, é como eu disse, é visualmente muito interessante, né? As histórias também são legais, a narrativa também é bacana, né? Mas com certeza o que chama mais atenção logo de cara aqui é a arte. E vale realmente muito, muito a pena você observar com carinho cada uma dessas ilustrações, né? Olha só, aqui, só para marcar, a gente termina o primeiro volume, né, as primeiras histórias, e vai entrar nessa nova fase, vamos colocar dessa maneira, que são as histórias de 2005. Mas o que eu acho interessante de comentar aqui também é o seguinte, eu pelo menos não consegui perceber uma grande mudança de estilo no Top, né, nesse período todo. Afinal de contas, as primeiras histórias foram publicadas lá em 82 e as outras aqui só em 2005, mas eu não consigo perceber uma grande mudança de estilo. Eu acho que o traço dele fica talvez melhor, né, mais enxuto, vamos colocar assim, apesar da riqueza dos detalhes, mas o estilo dele não muda, como a gente costuma ver com outros artistas, né, que ao longo dos anos vão alterando bastante o seu traço ou dando uma outra cara, mas eu não consigo perceber isso aqui no Sérgio Top. E aqui, olha, a gente vai ter a segunda história colorida, né, dessa edição, as duas únicas, né, que são coloridas, são bem bacanas também. Essa aqui é uma cabeça de pedra falante e tal. Ou seja, como eu falei, tem todo aquele negócio da fantasia, mas sempre fundada em alguma questão moral, em alguma questão ética para ser discutida aqui ao longo das histórias, né? E claro, sempre com as fantásticas composições aqui de página do Top, que fazem toda a diferença dessa obra, na minha opinião. Então, assim, é algo que eu acho que vale muito a pena. A gente discutiu no iniciozinho do vídeo aqui, né, que o Top não era muito conhecido no Brasil, agora algumas coisas dele já estão começando a chegar, e eu acho que vale muito a pena mesmo, se você curte quadrinho enquanto arte, você dá uma chance de conhecer aqui o trabalho do Sérgio Top, porque realmente é um artista fora de série, infelizmente já falecido, né, mas ele tem aí uma longa obra, várias coisas que poderiam ainda ser publicadas aqui no Brasil. E justamente para você conhecer um pouquinho melhor desse artista tão fantástico que a gente está mostrando aqui, as últimas páginas do livro vão justamente trazer alguns textos de apoio, falando quem foi o Sérgio Top, um pouco da carreira, da obra dele e tal, inclusive uma entrevista que ele concedeu para o Sidney Guzman quando ele esteve aqui no Brasil participando de uma convenção de quadrinhos, e ele nem era ainda tão conhecido, então tem até um lamento, né, que o Sidney faz, salvo engano no texto de abertura, que ele andava ali meio, né, desapercebido da galera, porque ninguém sabia quem ele era de fato, e quando as pessoas iam lá e viam, né, a exposição das obras dele lá, ficavam embasbacadas e tal, e aí foi o início do reconhecimento dele, vamos colocar assim, né. Então aqui a gente vai ter uma longa entrevista, justamente onde vocês podem ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do Sérgio Top, como ele pensava, outros trabalhos que ele fez e tudo mais. Então é realmente bastante interessante, é uma obra que eu recomendo muito para quem curte, né, essa pegada de fábulas e tal, para quem tem curiosidade de repente conhecer algumas histórias das Mil e Uma Noites, e para quem curte um quadrinho extremamente bem desenhado e com uma escrita bem interessante, beleza? Então, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, o que você achou, vamos continuar esse bate-papo aí. Se você curtiu bastante a edição, confere aí na descrição do vídeo, que pode ter um link maroto aí para você conferir mais detalhes sobre a obra, e a gente se encontra na próxima resenha.